então compartilhe aí. Queridos, eu queria ler um texto que está na carta de Pedro, capítulo de número 4. Carta de Pedro, capítulo 4. Você está me escutando direitinho? Carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Vamos compartilhar esse vídeo. Carta de Pedro. Jamile, Deus abençoe. Miralva, nossa irmã Miralva, queridíssima irmã Miralva, um abraço. Jamile, um abraço. Seja bem-vinda. Vânia Frutuoso, um abraço. Elissandra, um abraço aí para todos vocês. Compartilhe este vídeo na sua página e vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Se você está com a Bíblia, leia então. Irmão Diogo, um abraço para você também. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado. Compartilha, irmão Denísio, um abraço para você. 1 de Pedro 4, versículo 2 agora. Para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Eles chamam estranho que não vos junteis a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Simone Cleonides, compartilhe aí também. A Bíblia diz, versículo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Terão de prestar contas àquele, diz a Bíblia, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Simone. Pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens quando na carne, vivam segundo Deus no Espírito. E o versículo 7 diz, mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e estais alertas em oração. Um abraço a todos que estão nessa página, compartilhe aí para mais pessoas também serem abençoadas. Marta, um abraço ao Denísio, Cleonides, Simone, Luciane, um abraço para você. Queridos, o tema que eu gostaria de refletir com vocês neste momento é o que o sofrimento nos ensina. O que o sofrimento nos ensina. Queridos, esta pandemia está assolando as pessoas de diversos tipos de sofrimento. São ansiedades, as pessoas estão em pânico, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão em crise financeira, emocional, espiritual. As pessoas estão vivendo um tempo de sofrimento intenso por todos os lados. No entanto, se nós olharmos para o que está acontecendo, as portas estão se fechando, os comércios estão fechados, as cidades estão fechadas, nós como igreja estamos respeitando as autoridades, aos decretos, estamos com as portas fechadas, ajudando famílias neste tempo. No entanto, a gente precisa de alguns dados para que a gente veja estes dados, observe estes dados e iremos perceber que aquilo que nós estamos vivendo não é para nos causar tanto pânico assim. Olha o que diz os dados. Você sabia que mais de 5 crianças ao redor do mundo sofrem de abuso e violência em toda hora? Irmão José Carneiro, um abraço. Vinícius Fernando Araújo. Você sabia que por dia mais de 100 crianças são abusadas
e sofrem violência. Por dia, mais de 100 crianças são abusadas e sofrem violência. Você sabia que milhares de pessoas por dia morrem de um acidente doméstico? Muitas pessoas. Nós acompanhamos um caso de um grande repórter que morreu dentro da sua própria casa por conta de um acidente. Eu peço que você compartilhe para chegarmos a mais pessoas. Você sabia que milhares de pessoas, mas milhares de pessoas no mundo estão com câncer agora? Milhares de pessoas. Querido Alas, professor, um abraço, boa noite, irmã Cleonides. Você sabia que muitos estão chorando, sofrendo nesta hora, porque o mundo inteiro sofre por desnutrição? Mais de 8.500 crianças morrem diariamente por desnutrição. Preste atenção nesses dados. 19 mil pessoas morrem todos os dias porque não têm o que comer, por causa da fome. Este é um dado alarmante. A cada 4 segundos morre uma pessoa de fome. A cada 4 segundos morre uma pessoa de fome. Agora veja isso aqui. Mais de 800 milhões de pessoas morrem ou estão desnutridas no mundo por ano. Estão desnutridas mais de 800 mil pessoas. Eu levantei um dado da OMS, mais de 426 mil pessoas morrem de AIDS. 426 mil pessoas morrem de AIDS por ano. Isto é um absurdo. 250 mil pessoas morrem de malária por ano. 250 mil pessoas, professor Wallace. 10 milhões de bebês, preste atenção, Suzane Martins, preste atenção. 10 milhões de bebês morrem por aborto por ano. 10 milhões de vidas são assassinadas por meio do aborto. E a gente não vê reportagens sobre isso, a mídia não tem alardes sobre isso, irmãos. 3 milhões de pessoas morrem por doenças contagiosas no mundo por ano. 3 milhões de pessoas. 1.400.000 pessoas, Lucinho Gomes, morrem de tuberculose no mundo nos dias de hoje. 1.400.000 pessoas, 1.600.000 pessoas morrem de diabetes nos dias de hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há mais de 150 milhões de crianças abandonadas nas ruas nos dias de hoje. 150 milhões de crianças vivem nas ruas hoje. Você vê reportagens sobre isso? Também não. Olha, deixa eu falar uma coisa. 40% das mulheres no mundo como um todo sofrem de abuso ou são violentadas pelo seu esposo dentro da sua própria casa. Eu quero que você aproveite para compartilhar esse vídeo, para que a gente alcance um número máximo de pessoas. Você sabia que há mais de 1.000 assassinatos no mundo por dia? Você sabia disso? É muito forte. Agora um outro dado alarmante aqui. 800.000 pessoas se suicidam por ano no mundo. 800.000 pessoas se suicidam por ano no mundo. O suicídio é a maior causa de morte entre os jovens, ou melhor, a segunda maior causa de morte entre os jovens no mundo. Isto é algo extremamente absurdo. Um autor chamado Shakespeare, ele diz o seguinte: a cada manhã as viúvas pranteiam, os órfãos choram e novos lamentos golpeiam o céu.
A cada manhã nós temos viúvas, nós temos órfãos, nós temos assassinatos, nós temos suicídios, nós temos mortes de diversos tipos por tuberculose e outras coisas mais, doenças contagiosas. Eliane diz um abraço, sejam bem-vindas. Então muitas pessoas estão morrendo de outras coisas. No mundo inteiro morreu 20 mil pessoas vítimas do coronavírus. Até agora, 20 mil pessoas. No Brasil, 250 pessoas. Até agora são os dados do Ministério da Fazenda. Agora, comparado a estes dados que eu trouxe para você, que foi uma pesquisa que eu fiz aqui bem interessante, comparado aos dados que nós temos do coronavírus, do Covid-19, era para nós estarmos assim? Mas eu creio que este tempo de sofrimento que nós estamos vivendo também está dentro dos planos de Deus. Também está dentro dos planos de Deus. A maioria dessas tragédias que nós contamos há pouco não tomam a proporção que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. O mal de termos 150 milhões de crianças nas ruas não toma a proporção da mídia nesses dias. As pessoas estão banalizando a vida, banalizando os fatos, mas nós ficamos com medo, com pânico, aterrorizados, depressivos, ansiosos. Vivemos tempos extremamente difíceis por conta dos fatos que nós estamos vivendo nesta hora, atualmente, a crise que assola o nosso coração. Mas eu creio, eu tenho esperança, eu tenho fé que em nome de Jesus essa crise vai passar, nós iremos atravessar este mar de sofrimento, nós sairemos mais fortalecidos, a nossa vida com Deus será ainda melhor, nós estaremos centralizando Cristo na nossa vida, a nossa família será diferente, a nossa igreja será diferente, a nossa casa será diferente, os nossos filhos serão diferentes. Tudo que está ao nosso redor será diferenciado por este tempo de dor, de sofrimento, de angústia que nós estamos passando. Jesus afirmou em João 16:33, no mundo tereis aflições. A palavra aflição ali é pressão. Nós estamos sofrendo pressões o tempo inteiro, mas a Bíblia completa dizendo, palavras de Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus irmãos, tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Tende bom ânimo, porque o nosso Senhor é vitorioso. Tende bom ânimo, porque o Senhor venceu na cruz. Tende bom ânimo, porque Jesus já nos perdoou. Tende bom ânimo, Marcelo, porque os dias são maus, a vida é difícil, nós estamos sofrendo, passando por angústias, mas tende bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Mas qual é a origem do sofrimento, Marcelo querido? Obrigado por tudo, meu amado. Qual é a origem do sofrimento? A origem do sofrimento está no Éden. A origem do sofrimento está no pecado que aconteceu de Adão e Eva, na origem de todas as coisas. A origem do sofrimento no mundo está na ganância, na luxúria, no orgulho, no pecado que assola toda a humanidade. A Bíblia diz, Elisângela, a Bíblia diz o seguinte, que a natureza geme por causa do pecado, Romanos 8:22. Sabemos que até hoje toda a criação geme, padece com dores de parto. A humanidade padece, os filhos de Deus padecem, os ímpios padecem, as pessoas que servem a Deus ou não padecem por causa do pecado que foi cometido no Éden, e também por causa que a humanidade geme, a criação geme, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas o sofrimento assola todos e de forma variada.
ele assola a todos e de formas variadas. Hoje as pessoas estão vivendo com medo, com ansiedade, que está produzindo sofrimento na vida das pessoas. As pessoas estão solitárias, vivendo uma solidão, estão depressivas, estão em pânico. Alguns neste tempo perderam seu ente querido, não puderam fazer um velório digno, com pessoas, com abraço, com carinho, porque neste tempo em que nós estamos vivendo tem sido um tempo difícil, um tempo de sofrimento. Há muita destruição por causa do sofrimento nos casamentos. O sofrimento emocional é uma crise que assola os nossos dias, alcança as nossas emoções, alcança o nosso físico, alcança a nossa vida financeira, alcança a nossa vida espiritual, alcança o nosso espírito. Portanto, a depressão profunda tem sido uma realidade na vida das pessoas, querido Rafael, ovelha preciosa. Há dor no sofrimento, mas também há dor no faminto, mas também há dor no órfão, mas também há dor no desamparado, há dor na vítima, há dor no enlutado, há dor naqueles que estão nas ruas. Mais de 150, repito, mais de 150 milhões de crianças estão nas ruas hoje. São dados da OMS. Hoje, mais de 150 milhões de crianças, e estas crianças estão famintas, desamparadas, órfãs. No entanto, queridos, Ioná, Ana Maria, nosso querido Rafael, Deus está no controle. Deus está conosco no sofrimento. O Salmo 23:4 diz: ainda que eu andasse sombra da morte, não temerei mal algum. Mas aí vem a chave, o segredo, porque tu estás comigo, querido. Deus está com você. Deus está com você na depressão. Deus está com você neste pânico. Deus está com você na ansiedade. Deus está com você na falta. Deus está com você na abundância. Deus está com você na tristeza. Deus está com você na alegria. Deus está com você neste momento e Deus estará com você por toda a sua vida. Por toda a sua vida, Deus estará contigo. Nada foge aos planos de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Aquilo que aparentemente está insuportável para nós, Deus transformará em bênção em nome de Jesus. Foi assim na vida de José. José foi vendido como escravo, odiado pelos seus irmãos. José passou tempos difíceis. José foi jogado num poço. José foi vendido para uma nação inimiga. Lá ele começou a se empenhar, a trabalhar, a se doar. Na prisão ele teve sonhos. Deus abençoou a vida de José da mesma forma que Deus abençoou a vida de José. Aquilo que era um mal, aquilo que seria difícil, Deus transformará o mal na sua vida em bem. Deus transformará este sofrimento em bênção na sua vida. Deus tem muito mais para você. Foi assim também com Jó. Jó perdeu 10 filhos. Jó perdeu o apoio da mulher. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu seus amigos, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jó não perdeu a fé, Jó não perdeu a esperança, Jó não perdeu a força, Jó, ele estava num tempo extremamente difícil, mas aquilo que era difícil para Jó, Deus transformou em bênção. Deus abençoou a vida de Jó e da mesma forma que Deus abençoou Jó, nós acreditamos que Ele vai te abençoar. Paulo também passou por prisões, passou por apertos, mas Paulo glorificou a Deus por meio da sua vida, no meio dos sofrimentos, no meio da tristeza. Ele escreve aos Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, querido, alegre-se nesse tempo de dor, alegre-se nesse tempo de angústia, nesse tempo de
Deus está enchendo o seu coração de alegria, Deus está enchendo o seu coração de esperança, Deus está enchendo o seu coração não de tristeza, não de depressão, não de ansiedade, não de pânico. Deus não quer que você viva no desespero, Deus quer que você olhe para o alto, de lá virá a sua provisão, de lá virá o seu sustento, de lá virá a sua segurança, de lá virá o seu refúgio. Olhe para cima, olhe para Deus. Deus é o seu sustentador e aquilo que era mal vai se transformar em bem para a glória do Senhor Jesus. Ana Maria, é assim que vai acontecer. Nosso Jesus sofreu muito. Nosso Jesus se entregou por nós. Nosso Jesus se doou por nós. Ainda dá tempo de você compartilhar isso na sua página para outras pessoas serem abençoadas. Se o nosso Senhor Jesus sofreu, nós também iremos sofrer. Se o nosso Senhor Jesus passou por tribulações, nós iremos passar por tribulações. Mas nunca perca a essência no tempo de tribulação. O nosso Senhor na cruz, Ele olhou para os seus algozes, os seus inimigos e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Este tempo é tempo de perdão, este tempo é tempo de graça, este tempo é tempo de amor. Olha, se você puder, faça uma ligação. Ligue para alguém que você está sem conversar há muito tempo, que você está com mágoa, que você está com sentimento de culpa, que você está ressentido. Um autor diz que o ressentimento é como veneno que você toma esperando que o outro vai morrer, mas na verdade é você que vai morrer. Não morra de ressentimento, não morra com a falta de perdão, não morra de ansiedade. Procure perdoar e ser perdoado, procure amar e ser amado, procure abraçar e ser abraçado, procure viver uma vida conforme a palavra de Deus, a graça de Jesus. Ele foi ofendido, ele foi humilhado, mas na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, boa noite, Darleia. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. O sofrimento faz parte da nossa vida, faz parte da nossa realidade. Mas o sofrimento nos lembra que aqui não é a nossa vida. Aqui estamos de passagem. Apocalipse 21:4 diz que o Senhor vai construir um novo céu, nova terra, que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Jesus está criando um novo mundo. Desculpe, Jesus, diante do sofrimento e da dor, Neildes, nos remete à esperança. Diante do sofrimento e da angústia, nos remete à sua soberania, Ana Maria. Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Diante do sofrimento e da angústia, o Senhor nos remete à vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus. Diante do sofrimento e da dor, a Bíblia nos remete a um novo céu e uma nova terra. Tenha esperança. Alimente o seu coração, se alegre no meio dos sofrimentos. A Bíblia diz na carta de Tiago 1:2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Nós estamos passando por tribulações, nós estamos passando por sofrimento, mas considere este fato um motivo de grande alegria. Tiago que nos inspirou a pensarmos assim. Se você puder, compartilhe na sua página. Queridos, o texto que nós lemos de 1 Pedro capítulo 4, versículo 1-7, nos ensina que o sofrimento, em primeiro lugar, o sofrimento, querido pastor João Pinheiro Júnior, um beijo no seu coração, no coração da sua família. O sofrimento nos ajuda a abandonar o velho hábito pecaminoso. Olha o que a Bíblia diz no versículo 1-3 do capítulo 4 de 1 Pedro. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus, Valdomiro.
Nós estamos aqui para viver na vontade de Deus diante do sofrimento, porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Deixa eu dizer para você, queridos, o sofrimento nos ajuda a abandonar o velho hábito do pecado, o velho hábito pecaminoso na nossa vida, a mentira, o engano, a idolatria, a libertinagem, as prostituições, as traições. Quantos casamentos estão acabando neste momento por traição? Quantos casamentos estão sendo destruídos porque as pessoas estão destruindo a sua vida, acabando com tudo, traindo suas esposas, vivendo na infidelidade? Quantos casamentos? O sofrimento, querido, faz parte, faz com que você olhe para trás. Querido, ao pastor Vigor, um abraço para você. O sofrimento faz com que você olhe para trás e abandone o velho hábito pecaminoso. O sofrimento talvez esteja tornando os ímpios ainda mais ímpios. Mas o sofrimento para os cristãos precisa ser como um bálsamo para tornar a sua vida ainda mais leve, ainda mais extraordinária, ainda mais linda, para que você não peque, para que você viva para a glória de Deus, para que você viva ansioso pela volta de Cristo, para que você tenha um coração amolecido como cristão. O exemplo do sofrimento de Cristo nos ajuda a enfrentar o sofrimento na mesma disposição do nosso Senhor. A Bíblia diz, portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne está livre do pecado. Meus queridos, Jesus está livre. Jesus venceu. Nós também iremos vencer o pecado, iremos vencer os desafios, os desejos da carne, aquilo que ofende a graça de Deus. O versículo 2 nos impulsiona a não vivermos os desejos da carne, mas vivermos a vontade de Deus. Neste sofrimento é um tempo de vivermos Adne Maria, Neildes, a graça, a vontade de Deus, o amor de Deus na nossa vida, o perdão de Deus intensamente. O sofrimento nos ajuda a olhar para nós mesmos, entendermos que nós somos pó, que viemos do pó, ao pó voltaremos, que a nossa vida é breve. O apóstolo Tiago diz que a vida é como a neblina, logo vai, logo vem, é rápida. Por mais que pessoas tenham 90, 100 anos, estão morrendo, mas a vida continuará sendo breve. A vida continuará sendo rápida, queridos. Este é o momento de você acelerar a sua vida com Deus, de você ler mais a palavra, bons livros, de você jejuar pela nação, de você orar, de você interceder, de você clamar ao Senhor pelas vidas, pelo sofrimento que está intenso. Mas é um momento de você olhar para dentro de si, perceber a sua humanidade, o quanto você é pecador. Mas sendo pecador, há restauração em Cristo Jesus, porque já disse um certo autor, o lugar mais alto que você pode alcançar é estar aos pés da cruz. O lugar mais alto que sua família pode alcançar é estar aos pés da cruz. O lugar mais alto que a sua empresa pode alcançar aos pés da cruz. O lugar mais alto que a sua igreja pode alcançar aos pés da cruz. O lugar mais alto que nós podemos alcançar é humilhados diante do nosso Senhor Jesus, porque todos nós somos pecadores. Boa noite, Adne. Porque se Jesus sofreu, se Jesus foi humilhado, se Jesus vivenciou dores, nós também iremos vivenciar. Se o mundo perseguiu os primeiros cristãos, nós também sofreremos. Nós passaremos por lutas, nós passaremos por dores. Os cristãos sofrem. Os cristãos não são diferentes nesse aspecto. Todos passam por sofrimento. O sol nasce sobre todos. A lua também se põe sobre todos. O sol se põe sobre todos. O nosso sofrimento, queridos, nos leva a entender que os prazeres do mundo não compensam. O sofrimento nos faz sermos mais seletivos.
a andar no Espírito. Há pessoas que ignoram a Deus. Há pessoas que não creem em Deus. O sofrimento fazem com que as pessoas creiam em Deus. Coloquem suas vidas diante de Deus. Façam a vontade de Deus. Portanto, o sofrimento nos leva a abandonar o nosso velho hábito pecaminoso e nos voltarmos para a cruz. Se volte para a cruz. Deixe Deus em Cristo Jesus ser o centro da sua vida. Ande no Espírito. Ande direcionado pelo Espírito. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Direcionar, consolar você. Colocar esperança na sua alma. Mas não há um tempo tão lindo, querido Jonalvo Rezende, não há um tempo tão lindo para nós pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus como agora. O versículo 4 ao 6 da primeira carta de Pedro diz assim: eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne, vivam segundo Deus perante ou pelo Espírito. Queridos irmãos, nós precisamos aprender que o sofrimento neste tempo nos impulsiona a pregar o Evangelho, a pregar Cristo. Você tem tantas redes sociais, você tem Telegram, você tem WhatsApp, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem vários meios, você tem o Zoom hoje, você tem muita coisa em suas mãos, muitas ferramentas, você tem a palavra, você tem a verdade, você tem o Evangelho de Cristo, você tem o Espírito Santo que nos impulsiona a termos coragem, a termos intrepidez, a pregarmos o Evangelho sem medo. Você tem tudo isso e diante desse sofrimento as pessoas estão sensíveis para ouvir a voz de Deus. Meus queridos, não poste bobagens nas redes sociais. Aproveite para pregar o Evangelho poderoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aproveite neste tempo para falar da graça de Deus. Aproveite nesse tempo para falar do amor de Jesus. Aproveite este tempo para apresentar a verdade que transforma. Aproveite neste tempo para apresentar a igreja do Senhor Jesus, para apresentar a graça do Senhor Jesus, para apresentar o amor de Cristo Jesus, para apresentar o Evangelho do Senhor Jesus. Pregue a palavra neste tempo. Os corações estão sensíveis, seus amigos, seus familiares, seus irmãos, seus vizinhos, o mundo inteiro está com o coração aberto, sedento pela palavra de Deus. O mundo inteiro deseja ouvir a mensagem que transforma, que liberta, que é a esperança deste mundo. Queridos, você precisa melhorar, você precisa avançar neste tempo, você precisa crescer, você precisa jejuar mais, orar mais, ler mais a palavra, ler bons livros para o seu crescimento. Você precisa apresentar nas redes sociais Cristo Senhor. Todos nós estamos sofrendo. Estou com muita saudade das minhas ovelhas, da igreja de Jesus. Eu nunca estive com tanta saudade, nem nos tempos de férias. São 30 dias, nós não chegamos à metade disto. Mas eu tenho saudade das minhas ovelhas, da minha igreja, do meu povo, da cidade, da movimentação, da rotina. Nós iremos voltar a tudo isso, mas enquanto nós não voltamos, pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Proclame esperança. Desligue a televisão em nome de Jesus. Use suas redes sociais para proclamar uma verdade que transforma, uma verdade que muda o coração dos discípulos, o coração das pessoas, o coração do mundo, da igreja do Senhor Jesus. Use este tempo para focar naquilo que traz esperança ao coração das pessoas. Queridos, mesmo sofrendo, cante. Mesmo sofrendo, louve.
Mesmo sofrendo, adore. Mesmo sofrendo, agradeça. Mesmo sofrendo, coloque como foco da sua vida a adoração a Deus. Adore a Deus neste tempo. Louve a Deus neste tempo. Nós não estamos numa prisão, num cárcere, mas nós estamos dentro das nossas casas e vamos encher o nosso lar, nossa vida de adoração, de unção, da graça de Deus, do poder do Espírito Santo. Seja cheio do poder do Espírito Santo. Agradeça a Deus em meio à crise. Agradeça em meio à falta. Jó, diante das dores, agradeceu a Deus. José, diante das dores, agradeceu a Deus. Paulo, na prisão, louvor a Deus. Louve a Deus diante das lutas da sua vida. Cristo, pregado numa cruz, clamou a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aproveite este tempo. O sofrimento é um tempo de proclamação do amor de Jesus. No entanto, compartilhe na sua página do Facebook. Terceiro e último lugar. O sofrimento nos ajuda a manifestar amor. A Bíblia diz no versículo 7, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros. Porque o amor cobre um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem se queixar, queridos. O sofrimento nos ajuda a demonstrar amor. Dietrich Bonhoeffer, em seu livro Comunhão, ele disse que a igreja, só a igreja quando ela serve para os outros. Este é um tempo de doação. Este é um tempo de entrega. Este é um tempo de doar alimentos, de doar roupa, de doar recursos. Este é um tempo na falta de você se tornar uma pessoa generosa. Este é um tempo de você abraçar mesmo distante. Este é um tempo de você mandar uma mensagem mesmo longe. Este é um tempo de manifestar amor, porque a sensibilidade está aguçada, a humanidade está carente, a humanidade está sedenta, a humanidade precisa da água viva, a humanidade está faminta, a humanidade precisa da palavra de Deus para alimentar a sua alma, a humanidade precisa do amor de Jesus, e diante de tanta sensibilidade, você precisa agora não olhar para si mesmo, para o que você está passando. Comece a olhar para os outros, comece a ter um olhar para fora, comece a ser igreja servindo ao próximo. Eu quero aproveitar esta live, você que é de Tapetinga ou da sua cidade, doe alimentos. Domingo a nossa igreja estará aberta para recepcionar você que vai doar o alimento, doar comida para as pessoas. Se você também puder doar produtos de limpeza, guloseimas para as crianças, para fazer um bolo, para comer alguma coisa, por favor, faça essa doação, porque este é um tempo de nós demonstrarmos amor pela nossa cidade. Então, domingo, na nossa igreja, nós vamos recepcionar as pessoas, mesmo que longe, para que famílias sejam edificadas e abençoadas neste tempo de dor. Então, o sofrimento nos ajuda a termos um coração generoso, a termos um coração abençoado, a sermos doadores, a termos um coração diferente, a abrir o bolso, abrir a casa para ajudar, abrir o coração. Portanto, o sofrimento nos torna mais solidários. Este é um tempo de solidariedade humana. Este é um tempo de ação da Igreja de Jesus. Este é um tempo de você se doar mais para a glória de Jesus. Eu conheci um empresário, na verdade eu li sobre este empresário, eu não conheci pessoalmente, Ana. Ele, na sua infância, ele não tinha condições de comprar o sapato nem sua família. Então ele ficou 3 anos indo para a escola com o mesmo sapato. E toda vez que chegava lá, seus colegas com um sapato novo brincavam com ele, riam dele, faziam bullying dele.
E ele sofria muito com aquilo. Então, quando ele venceu na vida, se tornou um grande empresário, ele tinha uma coleção de mais de 200 sapatos e ele fazia questão de exibir aquilo às pessoas. Só que ele viu que aquilo era uma enfermidade, uma doença. Ele procurou um profissional, um psicólogo, não sei se foi um psicanalista, não sei, e lá ele fez um tratamento. E ele transformou a sua dor, o seu sofrimento, em solidariedade. Hoje, por mês, ele doa milhares de pares de sapato para pessoas carentes. Meus queridos, o sofrimento pode ser uma bênção. O sofrimento pode ser a graça de Jesus em você. O sofrimento pode te tornar uma pessoa extremamente generosa. O sofrimento pode te tornar não uma pessoa apática, mas o contrário. O sofrimento faz com que Deus nos leve a uma ação, seja uma igreja para os outros. O sofrimento nos faz semearmos em meio às lágrimas. Querido primo Jurandir, o sofrimento que nós estamos vivendo nos faz semear na vida das pessoas, levar alimento para as pessoas, levar remédio para as pessoas, cuidar dos idosos. É um tempo de nós nos envolvermos como comunidade, como cidade, como igreja de Jesus, para abençoar milhares e milhares de pessoas. Portanto, repito, domingo nós vamos arrecadar alimentos na nossa igreja. Você pode levar, você pode abençoar, você pode ser generoso. É tempo de nós amarmos mais e discutirmos menos. É tempo de crermos em Jesus que doou a sua vida e a sua igreja também se torna generosa, doadora, enfrentadora do problema e da realidade. É tempo de você abençoar, mesmo que as pessoas te amaldiçoem. É tempo de você orar, é tempo de você ser generoso, é tempo de você ser doador. Portanto, nosso propósito como igreja de Jesus é servir, é abençoar, é ser generosa, é cuidar dos famintos, dos moradores de rua, é cuidar das famílias carentes, é tempo de cuidar das viúvas, dos órfãos. É um tempo, porque quando nós fazemos isto, a Bíblia diz em Provérbios, nós emprestamos para Deus, o nosso foco é adorar a Deus, mas também o nosso foco é edificar e servir as pessoas. O crente em Jesus precisa entender que o sofrimento nos une a Cristo, mas o sofrimento também nos une às pessoas, especialmente os mais necessitados. Portanto, a igreja só é igreja, disse Dietrich Bonhoeffer, que era pastor, que era doutor, que era um homem extremamente atuante na sociedade. Ele disse, a igreja só é igreja quando ela é para os outros. Mas Paulo, o apóstolo, diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e de não somente crerdes nele. Nós cremos, mas nós sofremos, nós somos crentes, temos enfermidades, passamos por lutas, temos dores profundas na alma, mas nós estamos apegados a Jesus. Ele vai curar a sua vida, Ele vai curar a sua família, Ele vai abençoar a sua casa, Ele vai abençoar nesse tempo difícil da sua vida, mas Ele vai te dar a possibilidade de ainda semear na vida das pessoas que precisam da graça de Deus, mas que também precisam do alimento físico. Nós sabemos, Rafaela, irmão Nauti, que a vida é difícil. Permanecer como igreja fiel a Cristo é difícil, mas também a vida é cheia de esperança. A Bíblia diz em Abacuque que nós temos que alimentar nossa alma de esperança. Lá em Jeremias diz que Deus nos dará um futuro e esperança. Nós sabemos que o caminho para a eternidade é estreito, como diz as palavras, há espinhos, há dor, há sofrimento, há cruz. Mas o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, disse o seguinte, capítulo 8, versículo 18 de Romanos, os sofrimentos no tempo presente não são para comparar com a glória que está por vir e serão reveladas a nós. Aleluia. Meus irmãos, este sofrimento do tempo presente é apenas um tempo que passa. Nós estaremos na eternidade com Cristo. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios,
no capítulo 4, verso 17, querido pastor Linaldo. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O apóstolo João, grande João, escrevendo no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz, no capítulo 21, 1 diz que Deus criará um novo céu e uma nova terra. No 4 diz que ele enxugará na eternidade toda lágrima, a nossa dor passará, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento. Na eternidade tudo vai se apaziguar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a nossa grande esperança cristã. O céu explicará para nós todo o sofrimento que nós estamos vivendo. Não é hora de perguntas, é hora de crescimento, é hora de aprendermos mais, é hora de instrução, é hora de avanço, porque Deus tem muito mais para nós. Como servos de Jesus, precisamos crer que o sofrimento não é para nos destruir, mas é para nos impulsionar, para nos tornarmos pessoas mais solidárias e melhores. O sofrimento não é anormal, não é algo estranho, mas quando nós sofremos, nós podemos ajudar alguém. Dizer para alguém, eu já passei por isso, eu já enfrentei esse desafio, eu já atravessei esse vale, eu já enfrentei a depressão, eu já enfrentei a ansiedade e venci com a força e o poder de Deus. Eu posso também te ajudar nessa hora. Eu sou ouvidos para você, eu sou abraço para você, eu sou carinho para você, eu sou amor para você e eu tenho uma palavra de esperança para você. Você pode nesse tempo ajudar outros a atravessarem o vale da vida. O sofrimento, queridos, é uma oportunidade. A Bíblia diz que bem-aventurados, palavras de Jesus, que sofrem. Nós somos felizes porque sofremos. Mas, diante do sofrimento, nós glorificamos a Deus. O sofrimento é uma grande oportunidade de nós nos entregarmos ainda mais para Jesus. De nos voltarmos para a cruz, porque um certo autor disse que o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés da cruz. Não são as conquistas humanas, não são as empresas, não é tudo que nós temos. O lugar mais alto, a coisa mais linda, a coisa mais extraordinária é estar aos pés de Jesus. É o lugar mais lindo que você pode entrar e alcançar, queridos. Mas nós nos entregamos a Deus e nós neste tempo estamos nos entregando aos outros, testemunhando da nossa fé, doando do que nós temos. É hora de entregar a nossa vida para Cristo, mas também é hora de entregar o que temos a outras pessoas. Por final, eu quero dizer que Cristo morreu por nós pecadores, que Ele sofreu tudo na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados por Ele. Por isso, creia nele, se volte para Ele, cresça nele, desenvolva a sua fé solidária nele, seja abençoado por ele. Eu quero, já no final, encerrando, em Naum capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor é bom. Coloque aí, escreva aí, o Senhor é bom. Coloque também, o Senhor é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom. O Senhor é refúgio em tempos de angústia, mas o Senhor protege aqueles que nele confiam. Confie em Deus. Se refugie em Deus. Acredite que Deus, em meio à catástrofe que a humanidade está vivendo, Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo bom. Ele é bom para com você. Ele é maravilhoso para com a sua vida, Ele renova todos os dias a sua misericórdia. Você está vivo, você está assistindo isso, você está ouvindo essas palavras. E eu quero encerrar esta live, este momento aqui com vocês, dizendo o seguinte: aproveite este tempo para colocar Cristo Jesus como centralidade da sua vida. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque Cristo em prioridade na sua vida, Cristo em primeiro lugar no seu coração, Cristo em primeiro lugar nas suas decisões, Cristo em primeiro lugar na sua família, Cristo em primeiro lugar na sua empresa, Cristo em primeiro lugar no seu consultório, Cristo em primeiro lugar na rua, nas casas, Cristo nas praças, Cristo sendo primeiro na sua existência. Deixe Jesus ser o centro da sua vida em nome de Jesus. Mas segundo, conserte, restaure a sua casa. Aproveite este tempo para fazer um reset, um reinício na sua vida, um reinício na sua vida espiritual, colocando Cristo como centro, mas também aproveite para fazer um reinício na sua família. Que a sua casa seja um lugar de unção, de adoração, da graça de Deus, do amor de Jesus. Que a sua casa seja alcançada pelo poder do nosso Senhor. Mas aproveite nesse tempo para fazer um reinício na sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida emocional. Não deixe com que a ansiedade, a depressão, o pânico, o medo tome conta da sua existência. Cuide da sua vida emocional. Mas cuide da sua vida física. Faça exercícios. Se alimente melhor do que você tem se alimentado. Cuide da sua vida para que você tenha saúde plena e assim viva para a glória de Cristo e para abençoar outras pessoas. Que Deus vos abençoe. Eu desejo que tudo de bom alcance a sua vida nesta hora, em nome de Jesus. Os melhores anos da nossa existência ainda estão por vir. Se você está vivo é porque Deus tem um propósito, um plano para a sua existência. Provérbios 16:3 diz que os planos dos homens não são os planos de Deus. Os planos de Deus são sempre maiores. Um beijo aí para Kátia, para Neuma Oliveira. Nós vamos agora orar. Tirar um tempo para orar pelo Brasil, orar pelas nossas cidades, orar para que a Igreja de Jesus faça a sua parte, querido Alas, Elissandra. Vamos orar. Eu queria que você colocasse um pedido de oração. Queria que você colocasse a cidade que você está. Se você está em Tapetinga, coloque Tapetinga. Se você está em Conceição do Coité, coloque Conceição do Coité, Feira de Santana, Salvador. Onde você estiver, coloque a sua cidade, coloque aí, por favor, o seu pedido de oração. Nós vamos orar nesta hora. Nós vamos pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa nação, do mundo, que Deus enxugue dos olhos toda lágrima daqueles que estão em luto nesta hora por conta dos seus entes queridos que se foram. Meus irmãos, 20 mil pessoas já morreram por conta desta enfermidade, 150 milhões de crianças estão nas ruas, 800 mil pessoas morrem por ano de suicídio, tiram suas próprias vidas, e a maior parte são jovens, jovens sem esperança. Vitória da Conquista, ore por nós, vamos orar. Temos gratidão ao Senhor. Coloque aí a sua cidade, o seu pedido de oração. Vamos orar por Vitória da Conquista, orar pela sua vida, Neuma, orar pelo seu Henrique, dê um abraço nele, por favor, orar pela sua família. Coloque sua cidade, seu pedido de oração, porque nós vamos ter um tempo agora para orar, interceder ao Senhor. Neemias diz a Bíblia: oi, Jurandir, primo querido, um abraço, você é uma inspiração para a cidade, para a nossa família. Deus te abençoe. Coloque a sua cidade, coloque aí o seu pedido de oração. Nós vamos orar, acreditar que tudo isso vai passar, a gente vai sair fortalecido. Querida Elissandra, lá de Cardeal da Silva, um beijo para esse povo amado. Conceição do Coité, primo, um beijo para vocês aí. Miquel Ribeiro, seja bem-vindo. Coloque aí sua cidade, seu pedido de oração. Vamos orar porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que é soberano e apesar do mal da humanidade, o pecado que a humanidade está vivendo, se autodestruindo, nós devemos orar pelos profissionais de saúde, orar por Vitória da Conquista, orar pelo povo de Deus que está com medo e sem confiança. É verdade, irmão Denise. Orar pelos idosos, irmão Maurício, orar pela vida da irmã Diz, a sua família, Serrinha abençoada. Orar pela família, Feira de Santana, o seminário, querida Ana, foi minha ovelha lá na Igreja Batista de Sobradinho. Nós vamos orar por paz, orar por união. Meus irmãos, agora não é hora de discussão, de quem está certo, quem está errado. Agora é hora da gente orar, é hora da gente buscar a Cristo
E é hora de nós sermos solidários, de doar do que temos. Nós vamos orar por Salvador. Vamos orar. Feche seus olhos onde você estiver. Se você crê ou se você não crê, se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar nesta hora. Interceder ao nosso Senhor. Que este mal passe, que este sofrimento acabe, que o nosso país volte ao normal, que a nossa cidade volte ao normal, que a nossa vida volte ao normal. Pai, muitos desastres aconteceram no passado. Nós sabemos que tudo começou no Éden por conta do pecado da humanidade. O pecado de Adão, o pecado de Eva. A criação geme, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 22. Mas nós cremos num Deus que é poderoso, um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que pode dar uma palavra e tudo cessar. Nós cremos que também o nosso Deus permite que a humanidade sofra, tenha tempos difíceis, para que ela também se volte para Ti, para que ela reconheça a sua humanidade, a sua falta de força e poder, reconheça que Tu és o soberano, o governante do universo, que tudo está no controle de Tuas mãos, que nada foge do Teu governo. A Tua palavra diz que o Senhor está no trono, liderando todas as coisas. Nós cremos que nada é por acaso, apesar de toda o que está acontecendo, às vezes causado pelos homens. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de onde nasceu, tem misericórdia de onde está surgindo, tem misericórdia do nosso Brasil, dê sabedoria ao presidente, ao governador, aos prefeitos das cidades, ó Deus, para que haja com sabedoria neste tempo, abençoe a cidade. Senhor, nós estamos vivendo um tempo de enfermidade, cura a nossa terra. Tua palavra diz, se nós nos prostrarmos, se nós Te buscarmos, o Senhor irá poderá sarar a nossa terra. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, tantos outros que ajudam, que estão na linha de frente, sendo voluntários muitas vezes. Senhor, supre todas as necessidades em Cristo Jesus. Tem misericórdia dos moradores de rua. Senhor, tantos estão nas ruas também, passando por tempos difíceis. Pai, que nossa igreja, as igrejas espalhadas pelo Brasil, seja uma igreja atuante, uma igreja que vai abençoar essas pessoas. Senhor, tem misericórdia dos bancários que estão trabalhando, dos profissionais que estão nos correios, dos policiais militares, dos bombeiros, do exército, tantos outros que estão da segurança da cidade, daqueles que estão ajudando a cidade a ser abençoada neste tempo. Senhor, que nós também possamos fazer a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance, Senhor, que possamos nos doar cada vez mais, doar alimentos, doar recursos, doar para abençoar as pessoas, mas também, Pai, que possamos doar do nosso tempo, do nosso ouvido, do nosso abraço, mesmo que seja à distância. Seja conosco neste tempo, atravessar o sofrimento, abençoa a Vitória da Conquista, Serrinha, Conceição do Coité, Feira de Santana, Cardeal da Silva, São Paulo, onde está o maior foco de tudo isso. Abençoa o Rio de Janeiro, abençoa o nosso país, abençoa a Itália, a Espanha, tantos outros países que estão sendo assolados por esta enfermidade. Tudo isso vai passar e o Senhor vai transformar este mal em bem para a humanidade, ó Deus, bem para o Brasil, bem para o mundo, bem para as pessoas, bem para Itapetinga. Senhor, abençoa nossos prefeitos, os prefeitos das cidades que estão tomando medidas, às vezes radicais, mas para o bem da população neste tempo. Mas que isso passe, Senhor, que isto cesse e que tudo volte ao normal para as nossas vidas, que tenhamos possibilidade de ir e vir, que nada aconteça de mal, ó Deus, ainda mais do que está acontecendo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe nossos pecados. Nós somos falhos, humanos, mas nós queremos nos prostrar diante da cruz, Senhor. É de lá que provém toda a provisão para a nossa vida, todo o refúgio, toda a segurança, toda a proteção, Senhor. Nenhum mal chegará à nossa tenda, Senhor. Que cada casa seja protegida, abençoada, guardada, e que a mensagem de esperança invada nossos corações, ó Deus. Que haja fé no coração dos que não creem, mas fé também para acreditar que dias melhores virão para a glória de Jesus. É assim que oramos, em nome de Jesus. Seja abençoado, que sua vida seja alcançada pela graça de Deus e que você tenha uma noite de um bom sono. Um sono maravilhoso, como diz o salmista no Salmo de número 4.
A Bíblia diz o seguinte, esse salmo ele é muito lindo. A Bíblia diz o seguinte: ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo. E a Bíblia diz mais adiante, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Em paz eu me deito, versículo 8, e durmo, porque tu, Senhor, me fazes dormir e viver em segurança. Que você possa dormir nesta noite e que você possa viver em segurança com a esperança de Cristo Jesus dentro de você. Um beijo no seu coração, forte abraço, compartilhe isso aí na sua página e abençoe mais pessoas. Um abraço.